O cara corre de Fórmula 1, ele usa o kart para treinar. O cara corre de Stock Car, usa o kart para treinar. De Fórmula 3, usa o kart para treinar. Eu quero entender um pouco como é que nasceu o automobilismo dentro do teu coração. Meu pai sempre gostou de carro, como um bom brasileiro, né, apaixonado por carros, e ele queria me colocar num esporte. Né? Porque eu acho que o esporte ensina muita gente a ganhar, a perder, respeitar o próximo, tira dos vícios da sociedade e tal. E eu sou muito ruim pro futebol. Era sempre o último, sabe, de ser escolhido do grupo e tal. Sei. Ficava pro zagueiro e tal. Uhum. E aí ele, vendo algumas coisas, eu tinha ali 7 anos de idade. Aí um amigo dele, o Betão, que é de Sorocaba, mecânico de jet ski e tudo, né? Meu pai tinha um jet ski. E ele falou, por que você não coloca ele no kart? O Betão preparava um kart de forma amadora ali no cartódromo de Itu, né? Sei. E aí meu pai falou, eu gostei, ele me levou a assistir uma corrida. Fui lá, assisti a corrida, gostei. Ele falou, então vou te pôr numa escolinha. Aí colocou eu numa escolinha e ali dei minhas primeiras voltas, digamos assim, né? Tinha quantos anos? Tinha 7. 7 anos 7 de anos. idade. E aí comecei a vir treinar em Itu. Primeiro ano, aquele ano de aprendizado. Segundo ano eu fui campeão paulista. Depois eu fui bicampeão paulista, campeão sul-brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Ganhei 2 vezes o Campeonato Brasileiro. E aí foi virando profissão, né? Foi virando aquela vontade de chegar à Fórmula 1 e tudo mais. Então foi assim que o automobilismo entrou na minha vida. Aí dos 7, você sentou num cockpit de Fórmula 3 com quantos anos já de idade? Na verdade, assim, eu fiz o kart dos 8 anos aos 14. Sendo que o último ano eu fiz o campeonato no Brasil, mas eu fiz na Europa também. Eu fiz tanto o europeu e o mundial. Ah, então você foi andar de kart na Europa. O meu último ano, eu andei com 14 anos de kart na Europa. Quando eu fiz 15 anos, eu fui morar sozinho na Alemanha, no interior da Alemanha, e eu fui correr de Fórmula BMW, que daí já são os carros monopostos, que são carros parecidos com Fórmula 3, né? A Fórmula BMW é uma categoria mais de acesso, e aí depois Fórmula 3, e aí você teria Fórmula 2, Fórmula 1, basicamente essa seria. Para o pessoal entender, Átila, porque para vocês é muito natural a falar, eu ando de Fórmula BMW, de Fórmula 3, um carro desse chega a quanto no final de uma reta? Olha, não é questão que a velocidade é tão rápida, Renato, porque você tem muita questão de downforce. Quanto mais rápido o carro, a categoria vai crescendo, não é nem tanta velocidade de reta que muda. O que muda muito é a velocidade de contorno. Os carros vão ficando cada vez com mais pressão aerodinâmica e tudo mais. Então você pega assim, um carro de Fórmula 3 vai dar 250 km por hora, mais ou menos. Certo. Mas a velocidade que ele tem de contorno de curva começa a ficar muito rápido. Você vai para um Fórmula 2, aumenta um pouco a velocidade final de reta, mas aumenta muito mais a velocidade de contorno, a capacidade de frenagem do carro. E aí o Fórmula 1 é tudo junto. É tudo junto. Então a volta acaba ficando mais rápida porque os contornos muito mais rápidos. Ou seja, exige muito mais do físico do piloto. Outro dia eu fui brincar na pista lá da Grande Aviana, que é onde eu moro. Terminou a volta de 30 minutos, a bateria de 30 minutos, eu estava exaurido. Parecia que tinha sido atropelado por um caminhão. E depois eu tive dores no corpo. Olha, eu vou te falar que, na verdade, assim, o kart cansa muito. Tanto que a maioria dos pilotos, né, usam o kart para treinar. Né? Você fala assim, o cara que corre de Fórmula 1, ele usa o kart para treinar. O cara que corre de Stock Car, usa o kart para treinar. O de Fórmula 3, usa o kart para treinar. Né? Porque a sensação de velocidade do kart, ele é muito mais alta de um Stock Car do que um Fórmula 3. Acho que não do Fórmula 1, porque daí realmente Fórmula 1 é muito rápido, mas o próprio Senna dizia que a única coisa que se comparava com Fórmula 1 é o kart. Pelo fato de você estar muito próximo do chão. Então o kart você tem uma velocidade ali de 120 km por hora. Mas você está a 2 centímetros do chão, né? Então a sua sensação de velocidade, a rapidez com que as curvas chegam, te dá uma sensação muito rápida. Quando você vai para outros carros, vou andar Interlagos, a reta é longa, você fica 12, 13 segundos na reta, então dá tempo de você respirar e tudo mais, né? No kart não, as retas duram 3, 4 segundos, né? Então é um tempo bem menor. O que acontece no kart? Por que você ficou dolorido e tudo mais? Porque ele não tem amortecedor. Não tem. Então tudo que você tem de contato, tudo vai direto para o seu corpo. O seu corpo ele acaba sendo amortecendo isso daí. Tanto que é muito fácil você andar de kart e fraturar a costela. Assim, não tem um piloto de kart que não tenha em algum momento fraturado a costela. Fraturado uma costelinha você bate numa básica. zebra, tudo, né? Então você acaba fazendo isso. Então o seu corpo vai ficando tenso, por isso que no outro dia, quando você não está acostumado, parece que você tomou uma surra, né? Assim, você não consegue mexer nada, parece que literalmente você apanhou, né? Então, apanhei. Às vezes quando a gente começa muito na temporada de Stock Car, muita corrida, aí diminui os treinos de kart. Então eu faço um treino mais de kart mais intenso entre uma temporada e outra. E aí quando você volta, você fica muito tempo, eu sinto a mesma coisa. É impressionante, assim.
Você fica um tempo sem andar, você vai andar, você fica totalmente dolorido. E eu vi que não tem respiro dentro do carro. Qual é a temperatura que chega dentro de um estoque? Dentro do Stock Car chega a 65 graus. 65 graus Celsius. E aí, fora isso, fora a temperatura de 65 graus, e por que chega a 65 graus? Porque o motor está na frente, né? Então, quanto mais isolamento você põe no carro, mais peso você leva e tudo mais. Então, você tem que fazer alguma coisa que seja possível guiar, mas com o menor peso possível. Tal. E, obviamente, quando você faz isso, você tem que abrir mão de alguma coisa. Então, eu faço uma exceção de melhorar a vedação de temperatura para diminuir o peso do carro, porém, eu gero mais temperatura para o piloto. E aí tem que ser até um ponto que o piloto consiga guiar. Então, o Stock Car, o que mais pega disparado é o calor. Você não vai andar de Stock Car e vai ficar dolorido como você ficou de kart. Como se você for andar de um Fórmula 3, um Fórmula 1, o que pega mais daí é o físico, principalmente o pescoço. Tá. Porque como as curvas são muito rápidas, você tem muita força G, quando você vira, o pescoço quer ir para o outro lado. E aí o piloto começa a segurar. Se você não está preparado para isso, chega uma hora que o pescoço cai e aí você vai perder rendimento automaticamente porque você começa a ter que fazer muita força, aquilo começa a doer. Então, cada modalidade, apesar de tudo ser carro de corrida, tem o seu ponto específico. Então, o Stock Car não vai pegar tanto o pescoço. Ele incomoda um pouco, mas é muito menos. O que mais pega é o calor. Né? E aí você está lá, prova em Interlagos, quanto leva uma bateria? 1 hora. 1 hora. Em 1 hora você chega a perder quanto de peso? A gente leva um camelback, então você tem ali uns 2 litros de água para tomar. Se eu pesar antes e depois, mesmo tomando água, eu perco uns 4 quilos. Você sai com 4 quilos a menos de dentro do carro. Já chegou a ponto de quase desmaiar? Eu tenho uma história curiosa, porque quando eu estreiei na Stock Car, eu estava um tempo sem andar, eu era bem jovem, estava com 20 anos, e o pessoal falou assim para mim, a Stock Car é muito quente e tal. E eu nunca tinha passado uma sensação de calor num carro de corrida, porque eu sempre andei ou kart ou Fórmula, então eram carros abertos, né? Eu achei aquilo meio estranho, né? E eu fui para minha primeira corrida, foi na Argentina e estava chovendo. Então, assim, não foi uma prova, era um circuito oval, sabe? Não foi uma prova que cansou e tal. E eu lembro que eu saí de lá e falei, nossa, esse pessoal tudo meio chorando, né? Meio reclamando, meio fresco, assim, porque isso aqui não é quente. Sim. Fui para minha segunda corrida, Rio de Janeiro, 40 graus. Na metade da corrida eu queria parar. A vista começou a ficar turva, você ficava preto. E é muito engraçado, porque eu nunca tinha passado um calor desse na minha vida. E aí, o que acontece com o calor? Você começa a perder concentração, porque o calor começa a te incomodar, né? O ar que entra, você até tem uma naca do lado, assim, muito pequena. Mas o ar que entra começa a vir quente, porque do lado de fora está quente, o ar passa ali pelo sistema de freio, de roda, então ele já está poluído com o ar quente, né? Você nem consegue deixar virado pro rosto. E aquilo começa a te incomodar. E aí você começa a perder concentração, começa a errar. Então, nesse dia, aí eu falei, realmente é quente, aí eu tive a noção. E aí eu comecei a me preparar para isso. E aí tem várias maneiras, né? Fazer sauna, treinar dentro da sauna de moletom, fazer exercício físico, pedalar, correr na hora do almoço, vestido com uma roupa mais pesada. O próprio Ingo Hoffmann sempre falou assim, ele fazia tiros, né? Ia fazer conta de matemática depois. Descia da esteira e fazia conta de matemática para aprender a raciocinar numa situação meio de estresse, né?